Olá, meus amigos. Vamos para a quarta tentativa. Tá difícil de sair essa live aqui hoje. Roberto, acabei de te mandar aí o convite. Nosso mediador. Oi, Márcia, boa noite. Mais uma vez. Eliane. Ronaldo Simon. Vai sair essa live, eu prometo. Minha amiga Priscila Xavier, uma brilhante jornalista lá de Guaianazes. Márcia de Oliveira Ramos. Auriovaldo Manciano, construtor civil, meu amigo Johan, Carlos Augusto, Luiz, pessoal aqui nos prestigiando, persistindo, ansiosos pela nossa live, uma live importante. Meu amigo Dr. Arquelau Jordão, engenheiro civil, filho de Santa Rita do Passa Quatro, Sheila Gondim. Se Deus quiser, Priscila, eu estou aqui só aguardando o mediador entrar para a gente iniciar. Vai ser um tema bastante importante para a cidade. Oi, Ju, Fran Moura, Rosana Balbino. Nós vamos conversar bastante aqui acerca das condições de manutenção e de conservação das pontes e dos viadutos da cidade de São Paulo. Um tema bastante importante que envolve muitas questões aí para a administração pública, muitas questões de interesse público e um debate que precisa ser colocado na mesa. Olá, Roberto. Te mandei o convite, meu caro. Ele consta aqui como pendente. Oi, Rose. Oi, Luiz. De fato, bastante importante para a cidade. Hortência. Oi, Silvana, novamente. Obrigado pela paciência, gente. A nossa sala aqui de bate-papo já está repleta de gente, mais uma vez. Nessa quarta tentativa de iniciar a live. Salvador. Edjan. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Nós vamos persistir até essa live sair. Boa noite, gente. Boa noite. Só estou aguardando aqui o nosso colega mediador entrar para a gente iniciar nosso bate-papo. Oi, Rosana, tudo bem? Ela está falando que ela tem um carinho imenso pelas minhas tias, Maria Helena e Miriam. Com certeza elas têm por você também. Oi, Ivone, tudo bem? Voltou. Eu só estou aguardando aqui o mediador aceitar o convite para a gente fazer um bate-papo. Oi, Elisa, tudo bem? Luci Vieira da Silva, tudo bem, dona Luci? Como que está Guaianazes? Esses meninos estão dando trabalho. Professora Elisângela Azevedo, acabou de entrar na sala. Pessoal, desculpe, nós estamos com um atraso aqui, mas é por conta de questões técnicas, né? A gente está aprendendo a lidar com os programas, né? Isso é tudo muito novo para a gente. E nós já tentamos 3 vezes, em 3 oportunidades, iniciar essa live. Eu só estou aguardando o mediador. Oi, minha prima Ana Lúcia, tudo bem? Silvana Antônio. Minha prima Ana Lúcia lá de Ubatuba. Vânia. Marilene Carvalho. Só um minuto, gente. Eu estou aqui conversando com o Roberto, ele já vai entrar na sala. Bom, pessoal, eu conversei aqui com o Roberto e, de fato, ele não está recebendo o convite para participar da live, né? A nossa intenção era aparecer aqui os dois para travar uma conversa, né, sobre esse tema. Então eu vou ter que me virar mais uma vez. Travou de novo. Então o convite está lá suspenso. Se aparecer na página dele para ele conseguir aceitar e entrar, tudo bem. Se não, nós vamos tratar daqui mesmo. Bem,
O jornalista Roberto Guerra, ele elaborou uma série de perguntas relacionadas à questão de manutenção e de conservação das estruturas das pontes e dos viadutos da cidade de São Paulo, né? É um tema bastante importante e espinhoso, porque envolve muitas questões, né? Aproximadamente 1 ano e meio, nós nos deparamos com aquele problema que o viaduto do Jaguaré, na Marginal Pinheiro, sofreu por conta do esmagamento de um dos pilares que não resistiu à compressão e estrangulou uma importante via da cidade de São Paulo. Graças a Deus, nós não tivemos óbitos por conta daquele problema, mas é possível que isso aconteça. Vide casos que ocorrem aí ao redor do mundo, né, com bastante frequência, né? Então, esse tema ele é muito importante, né? O Roberto ele elencou uma série de questões e eu vou desenvolver aqui com vocês relacionados a isso, né? Então, o primeiro tópico que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: ele me pergunta se a população pode se sentir segura transitando sob essas estruturas, as pontes e os viadutos. E a minha resposta, como engenheiro civil, é que não, né? Existem na cidade de São Paulo 185 pontes e viadutos importantes, obras de tamanho descomunal, monumental, né? E essas estruturas, elas padecem por conta das ações das intempéries, da ação humana, né? E elas precisam efetivamente de sofrer manutenção para que a sua vida útil se prolongue ao longo do tempo, né? E para vocês terem ideia, dessas 185 pontes e viadutos que existem na cidade de São Paulo, nos últimos 10 anos, apenas 16 passaram por algum tipo de intervenção. 12 dessas 16 sofreram algum tipo de manutenção para prolongar a sua vida útil e 4 sofreram reparos por conta de incêndio ou de colisão. Então a gente está bastante descalçado com relação a isso, né? Existem muitas estruturas aí que estão nos servindo e que a gente não sabe a real situação com que ela se encontra, né? Então a gente está correndo realmente aí um risco, né? Para vocês terem ideia dessas pontes, eu lembro aqui de cabeça a ponte Cidade Jardim, a ponte Eusébio Matoso, a ponte da Cidade Universitária, que no seu horário de pico recebem um fluxo de 10 mil carros hora, isso no período da manhã, né? Essas pontes foram classificadas numa situação de iminente risco de colapso estrutural, né? Um relatório recente aí do Ministério Público fez esse apontamento. Então, para vocês terem noção do risco que todos nós, cidadãos, estamos correndo. Eu vou tentar tornar esse tema um pouco mais palatável para que todos vocês consigam digerir, né? Trazer uma questão que é técnica e que diz respeito à minha área, para que vocês consigam também digerir isso, né? Porque eu estou falando aqui não só para os meus colegas de profissão, mas estou falando para os cidadãos em geral, né? E esse alerta é bastante importante. Bem, um outro ponto que o Roberto elencou é se existe um plano de inspeção e de manutenção periódica dessas estruturas, dessas construções, e como que ele funciona, né? Bom, para a estrutura, para essas pontes, para esses viadutos chegarem a esse ponto, a esse grau de deterioração, certamente não está enraizado na cultura dos gestores públicos fazer uma inspeção periódica, por exemplo, né? E hoje o Brasil já possui uma norma que estabelece parâmetros para a gente fazer a inspeção nesse tipo de obra de arte, né?
Obra de arte, não estou falando aqui de um quadro de Van Gogh, de Caravaggio, de Monet, mas a gente da construção civil, os engenheiros, nós utilizamos esse termo para designar esse tipo de estrutura, essas pontes, esses viadutos, essas obras de caráter excepcional, de proporções mastodônticas, né? Então a gente usa essa nomenclatura apenas para deixar vocês cientes. Então nós temos uma normativa no Brasil que estabelece como que a gente deve fazer essa inspeção, né? Ela deve ser periódica. A gente tem uma inspeção cadastral para você registrar a condição da estrutura. A gente tem uma inspeção periódica, rotineira, né? A norma chama de inspeção rotineira, que deve ser realizada anualmente, né? A gente tem uma inspeção que deve ser realizada entre 5 e 8 anos, que é chamada de inspeção especial, e ela visa, aliás, ela pode ser feita entre 5 e 8 anos, justamente levando em consideração o grau de conservação e de deterioração dessas estruturas. E a gente tem uma inspeção de caráter excepcional, quando ocorre incêndio ou um impacto importante aí de um veículo, né? Então, o que me parece é que os governos, eles realmente não fazem, não se planejam para fazer uma inspeção periódica nessas estruturas que são tão importantes, né? E a gente acaba constatando e deparando aí manifestações patológicas, fissuras, trincas, rachaduras, problemas nas juntas de dilatação, umidades, né? Que podem levar essa estrutura a um colapso. Isso é extremamente sério, né? A gente tem casos aí no Brasil, no mundo, de estruturas que, ao colapsarem, levaram centenas de vidas, né? Então, um tema bastante importante para todos nós, né? Um outro ponto que o Roberto elencou, né, é o seguinte: qual é a vida útil média de uma ponte, de um viaduto, e se é possível mensurar? Bom, os projetos antigamente eram elaborados levando em consideração alguns parâmetros, né? E essa questão da vida útil, ela depende de vários fatores, depende do meio em que essa estrutura está localizada, de um plano, de uma atividade de conservação e de manutenção, né? O meio, como eu disse, ele é extremamente importante. Por exemplo, essas pontes e viadutos em cidades litorâneas, elas sofrem com a agressão de agentes agressivos presentes na natureza. O mais agressivo deles é o íon cloreto, né, que degrada a armadura e pode realmente colapsar a estrutura. Aqui no ambiente da cidade de São Paulo, a gente enfrenta a ação do íon cloreto, do dióxido de carbono, né, presente na atmosfera, o CO2, que ele causa uma ação bastante deletéria à estrutura, né? Então nós temos que ficar atentos aí justamente a isso. Um outro ponto que o Roberto elencou é o seguinte: ele disse assim: uma mulher morreu atingida por um pedaço de concreto que se soltou de um viaduto na região central de São Paulo. Em 2018, um viaduto da Marginal Pinheiros, é esse que eu falei para vocês no começo da live, cedeu cerca de 2 metros, causando um grande transtorno para a cidade. Essas ocorrências podem ser evitadas? Claro que podem. Depende de um plano e uma cultura de manutenção, de inspeção periódica da prefeitura, né? E a gente não pode tratar isso como culpa do atual prefeito. Isso vem se estendendo ao longo das gestões. E o mais curioso é que nos últimos 30 anos nós tivemos 2 prefeitos com formação em engenharia civil e um prefeito que iniciou o curso de engenharia e depois, outras questões, acabou fazendo economia. Quem foram? Paulo Maluf, Gilberto Kassab e José Serra, né? E mesmo assim, muito pouco ou quase nada foi feito com relação a isso.
tá? Deixa eu ver aqui uma outra questão que o Roberto elencou. Ele diz o seguinte: pode-se dizer que existe uma cultura de ausência de manutenção de equipamentos públicos na cidade de São Paulo? Sem sombra de dúvida, né? A cidade de São Paulo demanda, a gente precisa, e eu enxergo que isso não existe na administração, um comitê que inspecione periodicamente todas essas estruturas importantes que servem a todos nós, né? Se isso existisse, a gente conseguiria evitar diversos transtornos, né? Por exemplo, evitar que licitações, dispensas de licitações fossem elaboradas para contratação de empresas para remediar esse tipo de problema, né? Então a gente vê muita coisa aí complicada acontecendo com relação a isso, por conta dessa falta de planejamento, essa falta de gestão que se estende há tantos anos, né? Um outro ponto que nós elencamos aqui é que ele diz o seguinte: a chamada inspeção visual que a prefeitura costuma fazer das pontes e viadutos é segura? Nesse tipo de vistoria é possível saber se algum dano aparente é apenas estético ou estrutural? Bem, essa inspeção visual ela é importante, mas ela é uma inspeção mais expedita, né? Para você avaliar a real condição de uma estrutura de concreto, ou de aço, você precisa se valer da utilização de ensaios, por exemplo, né? Você precisa ensaiar, você pode fazer um ultrassom na estrutura, você pode avaliar uma frente de carbonatação. Tem muitas situações aí, muitos ensaios que ajudam a fundamentar um relatório de inspeção para você estabelecer qual é o grau de criticidade que essa estrutura se encontra, tá? Então, muitas vezes, para você traçar um diagnóstico preciso, você precisa aprofundar no nível de ensaios, tá? Bom, ele pergunta aqui o seguinte: em um processo licitatório comum, leva-se em conta o menor preço. Contratar uma empresa para emitir um laudo sobre uma determinada estrutura não deveria levar em conta também aspectos técnicos? E depois ele acrescenta: quem são os atores capazes de realizar inspeções e desenvolver planos de recuperação? Bom, a prefeitura não pode, né? O poder público não pode lançar um edital desse na praça que não restrinja, estabelecendo parâmetros econômicos, financeiros, jurídicos e técnicos, né? Você precisa fazer uma peneira, não é qualquer um que tem condições de fazer esse tipo de inspeção. A própria prefeitura não tem em seus quadros agentes especializados nisso. Então ela precisa criar um comitê para tratar desse assunto, precisa delegar isso, se valer dos institutos de pesquisa, da comunidade acadêmica, dos professores, precisa buscar na Poli, no Mackenzie, precisa buscar no IPT, né? Todo um auxílio para estabelecer e realizar esse tipo de inspeção que é tão importante. Uma outra questão do Roberto é o seguinte: é possível prevenir danos materiais e custos mais elevados de manutenção com revisões periódicas? Claro, né? Aquele ditado prevenir é melhor do que remediar, ele vale aqui mais do que nunca, né? Os gastos com manutenção chegam a equivaler a 50% do gasto com a execução. Então, prevenir, e você só previne fazendo uma inspeção periódica, pode fazer com que os cofres públicos não sejam lesados, né? Então, esse é um ponto extremamente importante também. E, por fim, um questionamento aqui é com relação ao jogo de empurra, né, entre os governos, as diversas esferas, de quem que é a responsabilidade pela manutenção
dessas estruturas importantes, né? E também ele comenta que em 2019 a gestão do prefeito Bruno Covas impôs um sigilo aos relatórios de vistoria, né? E ele me pergunta o que eu acho disso, né? Então a primeira pergunta é o seguinte: bom, esse jogo de empurra está pacificado. O próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele versa que o DER, o Departamento de Estradas e Rodagem, todas as pontes desse órgão que estejam nos limites da cidade, são de responsabilidade da prefeitura quando a questão é a sua manutenção e conservação. E com relação ao sigilo do grau desses laudos, por exemplo, se eu tenho a intenção de assistir um filme e me confinar por 2 horas num cinema, eu tenho direito de saber se esse cinema possui condições de combate a incêndio, um sistema de combate a incêndio. Então acho que é a mesma coisa. Essa premissa vale também para as pontes e viadutos. Eu, como cidadão, eu quero saber qual é o grau de confiabilidade estrutural que essas pontes, esses viadutos se encontram, né, para me sentir seguro, né? Então eu acho que é um direito de todos nós cidadãos. Então, mas se isso não ocorre, se esse grau, se esse sigilo dos laudos é permitido, é porque existe ali um arcabouço jurídico legal que permite que isso ocorra. Mas eu, enquanto cidadão, enquanto profissional da construção civil, eu sou frontalmente contra esse tipo de determinação. Bem, pessoal, esses são alguns dos pontos que eu gostaria de tratar com vocês com relação às estruturas das pontes e dos viadutos. Então, recapitulando e sintetizando tudo isso que eu falei, nós estamos vivendo em uma cidade com estruturas profundamente danificadas, né? Existem diversos relatórios aí organizados e elaborados pela comunidade científica, acadêmica, pela construção civil, por consultorias de renome, que dizem que uma grande fatia, uma grande parcela dessas pontes e desses viadutos podem colapsar a qualquer momento, ou podem evoluir daqui a alguns anos para um quadro de colapso. O segundo ponto, sintetizando tudo isso que eu falei, é que essa responsabilidade é da prefeitura. A prefeitura precisa criar um comitê para inspecionar periodicamente todas essas estruturas, classificá-las com relação ao seu grau de deterioração e agir rapidamente, porque prevenir é melhor do que remediar. Deixar para intervir quando uma estrutura importante desse porte colapsa não é a melhor solução, porque a gente vai perder vidas, a gente vai fazer um investimento monstruoso para recuperá-las, né? Então, esses são os pontos que eu gostaria de elencar com vocês. E o meu compromisso, na qualidade de pré-candidato a vereador, é levar essa discussão para a Câmara, né? Todos vocês gostariam de se sentir seguros utilizando, né, dessa importante fatia do patrimônio público, que são as pontes e os viadutos da cidade. Então, um compromisso estabelecido desde já, e esse é um tema bastante importante e caro para mim, porque envolve vidas, envolve a gestão de recursos que podem ser alocados, por exemplo, para a saúde, para a educação, para o saneamento, para outras frentes, né? E eu expliquei para vocês que fazer essas reformas depois que a estrutura colapsou é muito caro, né? Então, essas são preocupações que eu tenho e que, se nós conseguirmos nos eleger, nós vamos levar para a Câmara Municipal de São Paulo. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra daqui a alguns dias. Agora, apenas para concluir, eu desejo manifestar aqui também o meu profundo pesar pelas mais de 32.500 mortes de compatriotas. Alguns amigos estão nessas estatísticas, eu não pude sequer me despedir, né? Nós temos aí ao redor do mundo mais de 380 mil casos, 6 milhões de infectados, muita gente desesperada por conta da falta de testagem, da falta de aparelhos de respiradores, de leitos de UTI,
muita gente desesperada porque não existe uma vacina. Então, eu gostaria de encerrar isso aqui dizendo que eu estou profundamente chateado com o que acontece hoje no país e no mundo, né? Sem contar a recessão que se avizinha. Bem, então essa foi a nossa live. Eu encontro vocês daqui a alguns dias. A gente vai propor aqui um tema de interesse da cidade e com o qual eu possa me comprometer se nós vencermos essa próxima eleição em outubro. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus.